Salve galera, sejam bem-vindos ao Chance de Gol. E hoje, terça-feira, dia 11 de junho, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série D, porque a bola vai rolar para a 8ª rodada da competição que promete ser emocionante e você não pode perder por nada. Vamos passar para vocês todos os confrontos desta 8ª rodada da competição e também a tabela de classificação atualizada hoje, antes do início da rodada. Sempre lembrando que só aqui no Chance de Gol nós falamos tudo sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, Brasileiro da Série B, Brasileiro da Série C, Brasileiro da Série D. Falamos também sobre a Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, entre outras competições envolvendo clubes brasileiros. Mas agora chega de delongas e vamos ao que realmente interessa. E hoje, terça-feira, dia 11 de junho, vamos ter o início da 8ª rodada de 14 do Brasileirão da Série D. E às 19h30 teremos o confronto entre Pouso Alegre e Santo André. No mesmo horário, Maranhão vai enfrentar o Altos. Já amanhã, dia 12 de junho, às 15 horas, teremos Iporá e Brasiliense. No mesmo horário, o Santa Cruz vai enfrentar o Atlético. Também amanhã, dia 12 de junho, no mesmo horário, teremos Jacuipense contra o Retrô. E no mesmo horário amanhã, o Real enfrenta o CRAC, o Craque. Também amanhã, 12 de junho, porém, às 16 horas, teremos Manauara contra o Trem. Já às 19 horas, o River enfrentará o Motoclube. No mesmo horário, teremos Real Noroeste contra o Nova Iguaçu. Continuando com os jogos no mesmo horário, o Cianorte vai enfrentar o Barra. No mesmo horário, teremos Petrolina e CSE e também o confronto entre Iguatu e América do Rio Grande do Norte. Também amanhã, 12 de junho, porém, às 19h30, o Inter de Limeira vai enfrentar o Maringá. No mesmo horário, Ipatinga enfrenta o Audax Rio. Também amanhã, 12 de junho, porém, às 20 horas, teremos Hercílio Luz contra o Novo Hamburgo. No mesmo horário, o Capital enfrenta o Misto. Também teremos o jogo entre Águia de Marabá e Tocantinópolis. Continuando com os jogos do dia 12 de junho, às 20 horas, o Costa Rica enfrenta o Água Santa. No mesmo horário, o Asa enfrenta o Itabaiana. Também teremos nesse mesmo horário o confronto entre União Rondonópolis e Anápolis. E também São José e Patrocinense. Continuando com os jogos desta quarta-feira, 12 de junho, às 20 horas, o Cascavel enfrenta o Brasil de Pelotas. Também amanhã, quarta-feira, 12 de junho, às 20 horas, o Souza enfrenta o Maracanã. Também teremos Sergipe contra Juazeirense. No mesmo horário, a Portuguesa Carioca enfrenta o Serra. Já amanhã, quarta-feira, dia 12 de junho, às 21 horas, teremos o Rio Branco contra o Manaus. Partindo para os jogos da quinta-feira, dia 13 de junho, às 19 horas, teremos o Avenida enfrentando o Concórdia. No mesmo horário, Itabuna contra o Democrata. Também na quinta-feira, 13 de junho, às 19 horas, teremos a Princesa enfrentando o Humaitá. Também na quinta-feira, 13 de junho, porém, às 19 horas, teremos o confronto entre Fluminense e Cametá. E para encerrar esta rodada do Brasileirão da Série D, na quinta-feira, 13 de junho, às 20 horas, teremos o confronto entre 13 e Potiguar. Após vermos os confrontos que serão realizados nesta rodada do Brasileirão da Série D, vamos conferir a tabela de classificação atualizada antes do início da rodada. Antes de iniciar a 8ª rodada da competição, vamos ver a tabela de classificação. No grupo A, temos em primeiro lugar o Manauara com 19 pontos. Em segundo lugar, o Porto Velho com 15. Em terceiro, a Princesa com 11. Em quarto, vem o Trem também com 11. E em quinto, o Manaus também com 11 pontos. Em sexto, vemos o Rio Branco com 8 pontos. Em sétimo, São Raimundo com 4 pontos. E em oitavos, o Humaitá, que ainda não pontuou. Todos os clubes do grupo A fizeram os 7 jogos da competição. No grupo B, temos em primeiro lugar o Maranhão com 13 pontos. Em segundo, o Tocantinópolis com 13 pontos. Em terceiro lugar, vem o River com 11 pontos.
Em quarto lugar, o Motoclube com 10 pontos. Em quinto, o Altos com 9 pontos. Em sexto, vem o Fluminense com 8 pontos. Em sétimo lugar, vem o Cametá também com 7 pontos. E em oitavo lugar, o Águia de Marabá com 4 pontos. No grupo B, todos os clubes realizaram os 7 jogos. Já no grupo C, em primeiro lugar, temos o 13 com 19 pontos. Em segundo lugar, o Santa Cruz com 12 pontos. Em terceiro lugar, o América também com 12 pontos. Em quarto lugar, o Iguatu com 11 pontos. Em quinto lugar, o Atlético com 9 pontos. Em sexto, o Souza com 8 pontos. Em sétimo lugar, o Maracanã com 5 pontos. E em oitavo lugar, o Potiguar com 3 pontos. No grupo C, todos os clubes fizeram os 7 jogos. No grupo D, temos em primeiro lugar o Itabaiana com 14 pontos. Em segundo, o Asa com 12 pontos. Em terceiro vem o Retrô com 11 pontos. E em quarto, o Jacuipense também com 11 pontos. Em quinto vem o CSE com 8 pontos. E em sexto, o Petrolina também com 8 pontos. Em sétimo lugar vem o Juazeirense com 6 pontos. E em oitavo lugar, o Sergipe com 5 pontos. No grupo D também todos os clubes realizaram os 7 jogos. No grupo E, em primeiro lugar, temos o Brasiliense com 16 pontos. Em segundo, o Anápolis com 14 pontos. Em terceiro lugar, o Iporá com 11 pontos. Em quarto lugar, vem o Misto com 10 pontos. Em quinto lugar, o CRAC, o Craque com 10 pontos. Em sexto lugar, o União Rondonópolis com 8 pontos. Em sétimo lugar, vem o Capital com 4 pontos. Em oitavo lugar, o Real com 1 ponto. Todos os clubes realizaram os 7 jogos no grupo E. No grupo F, temos em primeiro lugar o Itabuna com 15 pontos. Em segundo lugar, a Portuguesa com 13 pontos. Em terceiro lugar, o Nova Iguaçu com 12 pontos. Em quarto lugar, o Serra com 10 pontos. Em quinto lugar, o Democrata com 8 pontos. Em sexto lugar, o Real Noroeste com 7 pontos. Em sétimo lugar, o Ipatinga com 6 pontos. E em oitavo lugar, o Audax Rio com 2 pontos. Todos os clubes realizaram os 7 jogos no grupo F. No grupo G, em primeiro lugar, temos a Inter de Limeira com 16 pontos. Em segundo lugar, o Maringá com 16 pontos. Em terceiro lugar, temos o Água Santa com 9 pontos. Em quarto lugar, o Pouso Alegre com 8 pontos. Em quinto lugar, o Costa Rica com 8 pontos. Em sexto lugar, o Santo André com 7 pontos. Em sétimo lugar, o Patrocinense com 5 pontos. Em oitavo lugar, o São José com 5 pontos. No grupo G também todos os clubes realizaram os 7 jogos da competição. No grupo H, em primeiro lugar, temos o Concórdia com 11 pontos em 6 jogos. Em segundo lugar, o Cianorte com 8 pontos em 4 jogos. Em terceiro lugar, o Brasil de Pelotas com 7 pontos em 4 jogos. Em quarto lugar, o Barra com 6 pontos também em 7 jogos. Em quinto lugar, o Hercílio Luz com 6 pontos em 6 jogos. Em sexto lugar, o Cascavel com 5 pontos em 7 jogos. Em sétimo lugar, vem o Avenida com 4 pontos em 3 jogos. Em oitavo lugar, vem o Novo Hamburgo com 3 pontos em 3 jogos. No grupo H, vários clubes tiveram jogos adiados por conta das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. E nós aqui do Chance de Gol vamos atualizando assim que a CBF for reagendando estes confrontos. Esta foi a tabela de classificação do grupo D, jogos referentes à 7ª rodada da competição, antes do início da 8ª rodada da competição, que terá início hoje. E você não pode perder nem um segundo sequer. Como vocês viram, o Brasileirão da Série D está de pegar fogo. Vamos iniciar a 8ª rodada da competição hoje, dia 11 de junho, e promete pegar fogo. E para você não perder nenhum lance sequer aqui do Chance de Gol, é muito fácil. Se você ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Ative também o sino de notificações. Deixe seu like, seus comentários e compartilhe este vídeo com seus amigos. E amanhã estaremos de volta falando tudo sobre o Brasileirão da Série D.